Você sabe qual é a enfermidade que mais mata os cães durante o verão? Não? Meu nome é Vitor Rafael, sou médico veterinário formado há mais de 15 anos e hoje vamos falar sobre insolação, as raças predispostas e primeiros socorros. Todos os verões, nós veterinários atendemos centenas de casos de pacientes que vêm com insolação, uma doença séria que pode levar os cães à morte, se não tratada corretamente. Os cães normalmente que são afetados por esse tipo de alteração e não têm um tratamento correto, rápido e efetivo, costumam virar óbito. Diferente dos humanos, que transpiram e conseguem fazer de certa forma uma troca de calor e um esfriamento corpóreo através da transpiração, os cães eles trocam o calor somente através da respiração e um pouco pelas patas. Isso quer dizer o quê? Se o ambiente está muito quente, ele vai aspirar o ar quente e vai devolver o ar quente. Isso não tendo uma troca de calor suficiente através da respiração, vai elevar a temperatura corpórea e esses cães podem ter falência múltipla dos órgãos e até mesmo óbito. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem que pensar desta doença, dessa alteração. Por quê? Se você deixa um cão confinado em um ambiente fechado, como por exemplo um carro de vidro fechado, no calor, o ambiente vai superaquecer, fazendo com que o cão aqueça também e não consiga trocar calor através do ambiente e sua respiração. Isso com certeza vai levar o seu cão a óbito. Outro fator importante é que todas as vezes que a gente passeia com os cães em lugares onde está muito calor, o chão emana a temperatura muito maior. Para provar isso, eu fiz esse desenho gráfico explicando para vocês quando está a temperatura do solo e a temperatura ambiente. Essa diferença que aparece é importantíssima. Normalmente, o chão ele dobra o calor da temperatura ambiental, ou seja, se está a 30 graus, provavelmente o chão, o asfalto ou o concreto vai estar a 60 graus. E os cães, por eles serem quadrúpedes e andarem próximo ao chão, eles respiram esse calor muito maior do que nós. Isso tudo afeta a troca de calor do cão. Porque se ele respira e troca calor, ele não está conseguindo. E as patas absorvem mais calor ainda. Lembra que eu falei que são os dois pontos que o cão principalmente troca calor? É a respiração e as patas? Se ele está próximo ao solo, respirando esse calor e está pisando nesse solo quente, ele com certeza vai superaquecer, ou seja, ter intermação, e então apresentar todos os sintomas que eu vou explicar para vocês agora. E essa parte eu vou pedir que vocês prestem muita atenção, pois é primordial você conseguir entender e perceber que o seu cão está sofrendo com sintomas de intermação. E o primeiro sintoma é ofegância. Então ele tenta respirar mais para ter a troca de calor. O segundo sintoma que eles costumam apresentar é hipertermia de língua, ou seja, a língua fica muito vermelha. E muitos cães, dependendo da raça, eles podem apresentar já até uma língua mais arroxeada. E quando evolui essa alteração, todos os cães costumam apresentar essa língua mais arroxeada ou azulada, né, que nós chamamos de cianótica. O terceiro sintoma mais comum é vômito, diarreia. Alguns cães podem apresentar desmaios, convulsões e até mesmo a óbito. E se você não souber identificar essas alterações desses pacientes e não levá-lo imediatamente para o veterinário e para o atendimento emergencial, esses cães infelizmente vão virar óbito. E além de todas essas alterações por conta do calor, é importante a gente classificar os cães e dividir os cães em três grupos de raças e formações corpóreas, para entender que como isso afeta importante a troca de calor. E o primeiro grupo que a gente chama são os braquicefálicos, ou seja, os cães que têm um focinho achatado. Lembra que eu expliquei que os cães trocam o calor através da respiração? Esses cães braquicefálicos, que são as raças de bulldogs, shih tzus, chihuahua, maltês, eles têm, de vez de ter aquele focinho comprido, que nem tem o pastor alemão, tudo que era para estar lá foi achatado para dentro. Então a respiração dele e toda a passagem de ar é tortuosa. Isso faz com que dificulte muito a troca de calor e piore ainda mais o sintoma dessa doença. E esses cães são o número um de cães atendidos e, infelizmente, com problemas sérios por conta dessa doença. E a segunda classificação que mais tem risco para esse tipo de alteração são os cães de raças grandes, gigantes e pesados, ou seja, os Rottweilers, Chow Chow, Mastiff. Quanto maior o cão, maior vai ser a produção de calor, maior vai ser a dificuldade em troca de calor pelo ambiente e maior a possibilidade dele ter intermação. E por último, mas não menos importante, são os cães de pelagens densas, ou seja, os pastores, os huskies, os malamutes, esses cães que foram criados para o frio e a gente insiste em colocar eles no calor. Se você tem um cão desse em casa, que eu acho lindo, amo, maravilhoso, você tem que ter muito cuidado para passear com ele no calor.
Legal, doutor, mas aí, eu tenho um cão desse, ele só faz xixi ou cocô, ou ele adora passear, ou então eu vou viajar para a praia e vou levar ele. Quais cuidados que eu devo ter? Bom, o primordial é você pensar que ele troca o calor através da respiração, então você tem que deixar ele num ambiente fresco e agradável, se possível, climatizado. Somente o ventilador muitas vezes não dá conta. Por quê? Se o ambiente estiver muito quente, como eu expliquei lá atrás, nos carros, tudo mais, se você só ligar a ventilação do carro, você só está acelerando o processo, você está jogando mais calor ainda para cima do cão. Então, o ideal seria climatizar mesmo o ambiente. Então, se possível, principalmente quando você vai transportar esses cães em uma viagem longa, tudo mais, fazer ela climatizada, fazendo com que o ambiente fique fresco e tenha troca de calor através da respiração adequada. Além disso, também seria importante você levar água fresca para ele ir bebendo durante todo o trajeto, ou até mesmo na praia, né, na casa da praia, desculpa, onde ele vai ficar, para tentar ajudar também na troca de calor e diminuir a temperatura corpórea. Agora, se você quer passear com o seu cão durante o verão, evite os horários de calor intenso, que normalmente são entre 10 horas da manhã e 4, 5 horas da tarde. Então, o ideal é você sempre passear no começo do dia, de manhãzinha, ou no final da noite, no final da tarde, no início da noite, evitando os horários de maior calor do dia. E o óbvio tem que ser dito, né, gente? Não é porque o seu cão não é nenhuma dessas raças predispostas que ele não pode apresentar esse tipo de alteração. Todos os cães, por conta da respiração e do processo da troca de calor deles, eles podem apresentar internação e infelizmente vir a óbito se não forem ter o tratamento e o manejo adequado durante o verão. E para você que ficou aqui até agora no canal de Lambuja, eu vou passar para vocês os primeiros socorros, que na real é uma das partes mais importantes do vídeo. Então preste muito bem atenção. Vamos lá. Se o seu paciente apresentou qualquer sintoma de internação, de insolação ou heat stroke, seja lá como você queira chamar essa doença, você tem que prestar atenção. Por quê? Você não pode fazer com que a temperatura desse cão caia de uma vez, senão vai ter choque térmico e esse paciente pode vir a óbito sem mesmo chegar ao veterinário. O ideal é que a temperatura dele vá abaixando gradativamente. Para isso, nunca coloque o paciente em um ambiente extremamente gelado, nunca coloque gelo puro em cima dele. O ideal é você pegar uma toalha molhada, colocar em cima dele e ficar trocando essa toalha para tentar esfriar o corpo dele aos poucos. Segundo lugar, é você trocar ele de ambiente, tirar ele desse ambiente que está extremamente calor e colocar, se possível, perto de um ar-condicionado para que ele consiga respirar o ar gelado e faça naturalmente a troca de calor. E terceiro lugar, você pode oferecer água levemente gelada, não extremamente gelada, como eu expliquei anteriormente, para não ter choque térmico. Você oferecer água se ele tiver consciência, se ele conseguir deglutir. Não force, não jogue água dentro da boca dele se ele não tiver consciência, porque senão você pode fazer com que ele aspire e tenha problemas respiratórios sérios e até mesmo piore o quadro dele. E todos os pacientes que apresentam sinais de insolação, internação, heat stroke, você tem que obrigatoriamente levar no veterinário. Como eu falei anteriormente, é emergência. Esses pacientes eles precisam ser tratados com emergência. E isso tudo que eu falei de primeiros socorros tem que ser feito no caminho para o veterinário. Não vai fazer em casa esperando que ele melhore, qualquer coisa assim. Vai ter que correr para o veterinário e, se Deus quiser, e provavelmente, né, se você fizer tudo isso certinho e evitar tudo isso, o paciente vai ficar bem. Mas o principal disso tudo é que você saiba. Importante é ter as informações para evitar que o paciente apresente a doença, a alteração. Então a informação é crucial. E se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo que você gosta, acha importante, ou tem uma raça, ou faz exercício durante o verão. Não deixe de dar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.